Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PLMMA número 121, em que falaremos do último capítulo, ou última entrada, do livro 9 das Meditações de Marco Aurélio, isto é, capítulo ou entrada de número 42. Como sempre, a tradução que será usada é de Dona Virgínia de Castro Almeida, que está em domínio público, e como sempre também você poderá acompanhar a leitura e o comentário que serão feitos ao longo dos próximos minutos por meio do trecho que é transcrito aqui na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio deixou anotado de si para si no último capítulo, de número 42, do seu livro 9 das Meditações. 42. Quando topas com a insolência de alguém, pergunta logo a ti mesmo: será possível não haver insolentes no mundo? Não é possível. Não desejes, pois, o impossível, porque este homem é um desses insolentes que devem necessariamente existir no mundo. Que este mesmo pensamento te acuda ao tratar-se do velhaco, do traidor e de qualquer outro vicioso. Com efeito, lembrando-te de que esta espécie de gente não pode deixar de existir, tornar-te-ás mais indulgente para eles. Uma coisa também muito útil é pensar imediatamente na virtude que a natureza deu ao homem em contraposição a esse vício, porque deu como antídoto contra a ingratidão a indulgência e contra um outro vício uma outra virtude. Enfim, é-te sempre possível instruir aquele que se desvia do bom caminho, porque cada homem que comete um erro afasta-se do seu fim e desvia-se do bom caminho. E depois, de que modo te feriu essa ofensa? Não és capaz de achar que aquele contra quem te irritas tornou a tua alma pior do que era, e só nisso pode consistir para ti o mal e o prejuízo. Será um mal ou coisa extraordinária que um ignorante proceda como ignorante? Não serás tu mais culpado por não teres pensado que, verossimilmente, ele devia cometer essa falta? Porque a razão dava-te bastantes recursos para pensares que ele a cometeria, e, no entanto, porque o esqueceste, ficaste admirado de que ele a tivesse cometido. É sobretudo quando censuras a perfídia ou a ingratidão que deves fazer este raciocínio, porque, evidentemente, a culpa é tua se contaste que um homem de tal caráter respeitaria a própria palavra, ou, se tendo-lhe tu feito um certo benefício, o não fizesses sabendo com o que devias contar, de modo a tirar da tua própria ação unicamente todo o seu fruto. De resto, que mais pretendes quando fazes bem aos homens? Não te basta o fato de teres procedido segundo a tua natureza? Queres receber o pago? É como se os olhos pedissem salário para ver e os pés para andar. Com efeito, assim como esses membros foram destinados para um certo trabalho e que, procedendo segundo a sua constituição particular, desempenham o papel que lhes compete, assim o homem, nascido para fazer o bem, quando é benfazejo ou auxilia os outros de qualquer maneira, não faz mais do que aquilo para que foi criado e tem o que propriamente lhe pertence. É mais uma daquelas meditações em que Marco Aurélio procura retirar-se da condição de alguém suscetível de ofensas, suscetível de mágoas, lembrando a si próprio de que existem essas pessoas que agirão de maneira antissocial, agirão com ingratidão, insolência, falta de vergonha, e que tudo isso deve estar, na verdade, numa espécie de fatura psicológica diária. Você deve contar com a existência destas pessoas. Você deve imaginar que pessoas, sobretudo, não instruídas na filosofia ou não instruídas, enfim, por um tipo de pensamento elevado, necessariamente se conduzirão desta maneira. Eu vou ler aqui a tradução de Jaime Bruna e já comento as coisas de maneira um pouco mais pormenorizada. Digo. 42. Quando esbarrares com a impudência de alguém, pergunta logo a ti mesmo: podia não haver impudentes no mundo? Não podia.
Não reclames, portanto, o impossível. Esse é um daqueles impudentes que há necessariamente no mundo. Recorre ao mesmo pensamento ao deparar um celerado, um desleal, um culpado do que for. Com a lembrança de que é impossível não existir essa espécie de gente, serás mais indulgente para com cada um. Eficaz também é pensar em qual virtude deu a natureza ao homem para suportar determinada falta, pois ela deu como antídoto da ingratidão a paciência e de outros vícios, outras virtudes. Em suma, tens o direito de ensinar a quem se transvia. Todo pecador é alguém que erra a meta e se transvia. Aliás, que mal te fez. Verificarás que, dentre as pessoas com quem te acervas, nenhuma fez nada que redunde em detrimento da tua inteligência, e neste apenas consiste para ti todo mal e todo dano. Que de mal e estranho há em proceder um inculto como inculto? Vê se não deves recriminar antes a ti por não teres previsto que ele cometeria essa falta. É evidente que inculto não é uma boa tradução, algo como não instruído, não ignorante, é uma tradução melhor, né? A razão te dá elementos para entenderes provável que tal pessoa incorra em tal pecado. Tu, não obstante, o esqueces e estranhas que o pratique. Sobretudo quando te queixas de um desleal ou ingrato, volta os olhos para ti mesmo. Evidentemente, é culpa tua se acreditaste que um homem dessa índole manteria a palavra, ou se, ao concederes uma mercê, o fizeste com reservas e com o intuito de recolher prontamente todo o fruto do teu próprio ato. Que mais queres quando fizeste o bem a uma pessoa? Não te basta haveres procedido conforme a tua natureza? Ainda procuras a recompensa? É como se os olhos reclamassem a paga de verem e os pés a de andarem. Assim como esses órgãos foram feitos para essas funções e alcançam o seu fim quando as desempenham segundo sua constituição própria, assim o homem, feito para a beneficência, quando pratica algum benefício ou apenas colabora num trabalho indiferente, desempenhou o mister, isto é, o ofício, o trabalho, para que foi constituído e alcançou o seu fim. Então vejamos aqui as coisas um pouco mais de perto, voltando com a tradução de Dona Virgínia. Quando topas com a insolência de alguém, com a falta de pudor, com a falta de vergonha de alguém, pergunta logo a ti mesmo, será possível não haver insolentes no mundo? Existe algum tipo de aglomeração humana em que não apareçam as más inclinações, os vícios? Existe alguma época em que isso não se produziu? Então, necessariamente haverá aqueles que incorrerão em vícios, em problemas, em falhas de caráter, e tudo tem a ver com o modo como você, que supostamente não está do lado dessas pessoas, vai agir com elas. Não é possível que não existam pessoas insolentes, impudentes, sem vergonha. Não desejes, pois, o impossível. Não deseje que os seres humanos todos se comportem como aquilo que você considera o ideal, né? Nós não somos anjos. Nós não somos todos sábios. Aliás, se nós fôssemos todos sábios estoicos, não haveria necessidade de leis, não haveria necessidade de filosofia, não haveria necessidade de discussão sobre, enfim, assuntos difíceis, porque tudo nos seria óbvio e imediato, né? Porque este homem é um desses insolentes que devem necessariamente existir no mundo. E de um ponto de vista, digamos assim, metafísico, quase eu diria, existem esses insolentes para que sobressaia a qualidade dos não insolentes. Existem os viciosos para que sobressaiam justamente os virtuosos com o seu arsenal de virtudes, para que a areté possa brilhar, fundamentalmente. Que este mesmo pensamento te acuda ao tratar-se do velhaco, do traidor, do antissocial, do brutal, do briguento, do desleal, e por aí vai. Quaisquer más qualidades. E de qualquer outro vicioso. Necessariamente essas pessoas existem. No mundo real essas pessoas existem, né? Então, não presuma um mundo em que isso inexista. E nem sonhe com esse mundo, porque esse mundo não é um mundo humano, né? Com efeito, lembrando-te de que esta espécie de gente não pode deixar de existir, não pode não existir,
tornar-te-ás mais indulgente para eles. Então, necessariamente, essas pessoas existem. Uma coisa também muito útil é pensar imediatamente na virtude que a natureza deu ao ser humano em contraposição a esse vício. Porque há esse vício, você o reconhece nos outros, às vezes você reconhece esses vícios em si próprio, né? E há a virtude correspondente, que você pode instilar em si próprio, né? Porque deu como antídoto contra a ingratidão, a indulgência ou a paciência, e contra um outro vício, uma outra virtude. Então, essas pessoas que exibem vícios, exibem falhas de caráter, na verdade, nos devem instruir quanto à necessidade das qualidades opostas, isto é, das virtudes, que são os antídotos desses vícios, dessas más inclinações. Elas servem para isso, por assim dizer, né? Eu me lembro de uma frase, eu não sei se é atribuída a Rivarol ou a Chamfort, é um desses moralistas franceses do século XVIII que caíram em desgraça na época da Revolução, que diz que o sujeito, quando observa más inclinações nos outros, pode aprender com elas, pode dizer, não vou por ali, vou por um outro caminho. Né? Enfim, te é sempre possível instruir aquele que se desvia do bom caminho. Como estoico, há essa preocupação também, se você percebe um indivíduo se transviando, se desviando, indo por um mau caminho, e tem oportunidade de ensiná-lo, deve fazer isso, porque cada homem, cada ser humano que comete um erro, afasta-se do seu fim, a finalidade da natureza, a finalidade conferida pela natureza ao ser humano é de uma vida plena, é de uma vida excelente, é de uma vida abundante, é de uma vida que transcorra de maneira a mais serena e satisfatória possível, e não uma vida acabrunhada, medíocre, conflituosa, né? E desvia-se do bom caminho. E é algo que aquele que deu alguns passos nessa direção pode fazer por aqueles que estão ainda incorrendo em erros, em vícios, em diversas formas de ignorância. E depois de que modo te feriu essa ofensa, esse indivíduo que foi insolente? Não és capaz de achar que aquele contra quem te irritas tornou a tua alma pior do que era, isto é, o seu hegemonicon, né? Sua mente diretiva. Para os estoicos, o mal e o bem são coisas que estão apenas na interioridade. Portanto, se alguém ataca você, se alguém diz uma palavra ruim contra você, se alguém xinga, insulta, não são males. Não são males. Porque não podem tornar você pior. Não podem, forçar você a agir mal. Essa é a maneira de pensar dos estoicos. E só nisso pode consistir para ti o mal e o prejuízo. Só nisso estão as coisas ruins, isto é, em você agir mal. Os outros agindo de maneira antissocial, insolente, impaciente, briguenta, desleal, traiçoeira, etc., 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 fundamentalmente são coisas pertinentes a essas pessoas, isto é, problemas deles. Eles estão destruindo a própria humanidade quando fazem essas coisas. Será um mal ou coisa extraordinária que o ignorante proceda como ignorante? Aqui é a visão socrática de que aquele que age mal por ignorância e não por uma má vontade. Todo tipo de mal, todo tipo de vício, todo tipo de mau hábito para a mentalidade socrática é fundamentalmente uma forma de ignorância. Quando o indivíduo se esclarece profundamente, o seu intelecto acaba, digamos assim, brilhando sobre as outras áreas internas e ele acaba se reformando. Não serás tu mais culpado por não teres pensado que verossimilmente, segundo todas as indicações, ele devia cometer essa falta? Aqui é interessante porque a coisa vai se inverter. Você é culpado, Marco Aurélio, por não ter imaginado que uma pessoa assim constituída cometeria tal falta. Por que razão dava-te bastantes recursos suficientes para pensares que ele a cometeria? Estava na cara, não? Não é a questão de se tornar paranoico relativamente às pessoas, né? Mas simplesmente entender que
quando Marco Aurélio diz observa o hegemonicon dos outros, penetra na alma dos outros, o que ele quer dizer é veja se essas pessoas são potencialmente desleais, ou potencialmente insolentes, ou potencialmente traiçoeiras, ou potencialmente, enfim, impulsivas, tendo-se em vista aquilo que elas valorizam e o modo como vivem, né? Não serás tu mais culpado por não teres pensado que verossimilmente, segundo a verdade ou a aparência de verdade, ele devia cometer essa falta, porque a razão dava-te bastantes recursos para pensares que ele a cometeria, e no entanto, porque o esqueceste, porque não prestou atenção a isso, ficaste admirado de que ele a tivesse cometido. Valorizando o que ele valoriza, tendo os juízos que ele tem, tendo a mentalidade que ele exibe, o resultado só poderia ter sido esse. Você é culpado, Marco Aurélio, porque não levou isso em consideração. Tendo mais esclarecimento que eles, ou que essa pessoa em questão, não levou isso em consideração. É sobretudo quando censuras a perfídia ou a ingratidão, ou quaisquer outras más inclinações, que deves fazer este raciocínio. Quando você está enxergando os erros dos outros, as falhas de caráter dos outros, e se sentindo melindrado por isso, se sentindo atingido por isso, um entendimento estoico da situação obriga você a voltar-se para si próprio, para reconhecer por que você não enxergou aquele resultado provável no comportamento observável das pessoas. Por que você não observou isso? Por que você não levou isso em consideração? Você é culpado, você não se precaveu. Porque, evidentemente, a culpa é tua por não se ter prevenido, por não se ter precavido. Se contaste que um homem de tal caráter, uma pessoa assim constituída, uma pessoa que valoriza essas coisas, respeitaria a própria palavra, deixaria de ser insolente. Ou, se tendo-lhe tu feito um certo benefício, o não fizesse sabendo com o que devias contar, de modo a tirar da tua própria ação unicamente todo o seu fruto. Aqui a ideia de que uma boa ação é o pagamento de si mesma e que, portanto, nada para além dela é algo com que se deva contar. Então, quando você age bem pela ação em si. Ponto. Ah, mas fulano não me agradeceu. Ah, mas fulano, depois de eu ter agido bem com ele, virou as costas. Ah, fulano, depois de tê-lo beneficiado, está falando mal de mim. Quer dizer, você ainda quer algo além da sua própria boa ação? É o que um estoico diria. Você é insaciável, Epicteto interpelaria assim os seus estudantes que trouxessem esse tipo de questão. Você é insaciável, porque para além do bem que está contido na própria ação que você levou a termo, você quer outra coisa, você quer algo a mais. Você não se contenta com aquilo que a própria natureza já deu. De resto, o que mais pretendes quando fazes bem aos homens, aos seres humanos? Mais do que fazer bem, né? Não te basta o fato de teres procedido segundo a tua natureza? A areté, a excelência que é própria do ser humano. Queres receber o pagamento, um salário por agir bem? Né? É como se os olhos pedissem salário para ver e os pés para andar. Aqui ele vai comparar a missão que o ser humano tem de ser bom, decente, virtuoso, tanto mais quanto possível excelente, com a função dos olhos, a função dos pés. Os olhos não pedem nada para ver e os pés não pedem nada para andar. E você também não deveria pedir nada para fazer o bem. Fez o bem, ponto final, acabou. Passe a próxima ação. Né? Com efeito, assim como esses membros foram destinados para um certo trabalho, certo ergon, e que procedendo segundo a sua constituição particular desempenham o papel que lhes compete, assim o ser humano nascido para fazer o bem, para a areté, para a excelência, né? Quando é benfazejo ou auxilia os outros de qualquer maneira, não faz mais do que aquilo para que foi criado, e tem o que propriamente lhe pertence. Isto é, mais uma vez a ideia de que a boa ação e a virtude, por extensão, são os pagamentos de si mesmos. Quando você vai nessa direção, você já tem o pagamento da coisa na própria ação, no próprio ato, no próprio desempenho do gesto. Pedir algo a mais é ser insaciável. E pensar que os outros compreenderão
exatamente qual é a sua motivação ou quais são as suas intenções nas diversas ações que você empreende, é um pouco de presunção, fundamentalmente. É querer que os outros sejam capazes de ler a sua mente e de reconhecer os valores que supostamente você tem. Então vejam só, aqui Marco Aurélio está exortando a si mesmo a agir bem para com todos, ou o maior número possível, sem exigir nada em troca, sem ficar com melindres, sem reclamar e compreender profundamente que certas pessoas pensarão de outra maneira, agirão de outra maneira, se guiarão por outros princípios e, por ignorância muitas vezes, não compreenderão os atos de um indivíduo mais esclarecido, mais instruído, já iniciado na filosofia, porque não são coisas óbvias, fundamentalmente. Não são coisas óbvias. Então, concentrar-se na boa ação, como pagamento de si mesma, em vez de imaginar que os outros devam nos agradecer, falar bem de nós, enfim, nos pagar com elogios, etc., é algo mais acertado, é algo que está em conformidade com a natureza, tal como os estoicos a consideravam. Muito bem, é o que eu tinha a lhes dizer por hoje. Terminamos a leitura do livro 9 e a partir do próximo PLMMA entraremos no livro 10º das Meditações. Tchau, um abraço, até!